Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à classe bíblica Apocalipse, Revelações de Esperança. Estamos pela Rádio e TV Novo Tempo e também pelas plataformas digitais. Nesta série especial de 21 encontros, o pastor Luiz Gonçalves tem nos ensinado sobre esse livro da Bíblia, que é cheio de revelações de Cristo para nós. Hoje é o nosso estudo de número 9. E você que está assistindo pela TV ou internet ou nos ouvindo pela rádio pela primeira vez, pode pensar: poxa, já é o 9º encontro, perdi os outros. Calma aí, tem uma solução para você. Todos os estudos estão na internet, é só entrar no ntplay.com. Entra no ntplay.com e recupera o que você perdeu, ok? E para você poder acompanhar esse estudo de maneira mais completa, peça o guia de estudos Apocalipse, Revelações de Esperança. Esse guia tem o mesmo nome desse programa de TV e rádio, exatamente porque ele contém os 21 estudos que o pastor Luiz está apresentando aqui. Esse guia de estudos é um presente dos Anjos da Esperança para você. Sem custo nenhum, você não paga nem pelo envio aí para sua casa. Peça agora o seu para você poder acompanhar essa série de estudos sobre o Apocalipse. Papel e caneta na mão ou celular que eu te falo como ganhar. Anota ou tira uma foto da tela agora. Você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp nesse número que aparece aí na sua tela. Além dele, tem também um número de telefone fixo para você ligar em horário comercial. Eu falo para você agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. Repetindo, 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse é o telefone da Escola Bíblica da TV Novo Tempo e você pode ligar no horário comercial e quando te atenderem, você diz que quer estudar o Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves e com o guia de estudos que nós estamos te oferecendo. A gente envia para sua casa o quanto antes, tá bem? Quer acompanhar o estudo com o pastor agora, já com esse guia em mãos? Tem uma saída também. Você pode baixar agora a versão digital desse estudo. É só acessar novotempo.com/apocalipse. Repito para você, novotempo.com/apocalipse. Ao digitar esse site, você vai ser levado diretamente para o guia de estudos Apocalipse, Revelações de Esperança. Você clica nele e já começa a estudar agora mesmo com o seu guia de estudos aí, em mãos. Hora de chamar nosso pastor por aqui, nosso pastor e professor Luiz Gonçalves, para a gente começar a aprender. Vamos? Pastor, seja muito bem-vindo por aqui. Olá, Darcy, tudo bem? Graças a Deus. Obrigado e o senhor? a você por dirigir a nossa classe bíblica nessa abertura. Olha só, diretora da classe bíblica, tô chique, hein? Tudo que bem? legal, graças a Deus, pastor. E você, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui para a nossa classe bíblica de hoje. Um tema importante, delicado, profundo. Tenho certeza vai ser uma grande bênção para você e para sua família. E para mim também, pastor, eu Amém? tenho certeza. Amém. Eu falo amém. Gente, no capítulo 6 do Apocalipse, João fala de uma visão bem diferente que ele recebeu. Tem a ver com 7 selos que lacram a mensagem de um livro que está nas mãos de Deus. E nesta visão acontecem muitas coisas. Você aí de casa entende qual é a mensagem principal que contém esse livro selado com os 7 selos? Se não, não tem problema, viu? O pastor Luiz está aqui para nos ajudar agora, pastor. Sabe, Darcy, esse assunto dos 7 selos é tão interessante, porque você lembra que nos programas anteriores Sim. nós até mencionamos o detalhe dos 7, né? Isso. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas e por aí vai. O número 7 é o número da perfeição. E nesse caso do tema de hoje, nós vamos fazer um link com 2 temas anteriores, passados, quando a gente vê aquela cena de Apocalipse 5, quando aparece, então, o livro selado por dentro, o livro selado com 7 selos, mas ele está, na verdade, selado e ele é escrito por fora, escrito por dentro. João vê essa visão, fica impressionado, não entende, começa a chorar e pedir para alguém entrar em ação para desvendar esse mistério. E hoje nós vamos começar justamente isso, desvendar esse mistério, entender esses 7 selos que estavam naquele livro. Tá tendo gostinho aí em casa do que vem por aí, né? Agora, pastor, como eu disse, nessa visão, cada selo rompido dá início a alguma situação. Um tem a ver com um cavalo branco, outro com um cavalo vermelho, ainda outro com um cavalo negro. Parece confuso, não é? Parece? Parece. Parece. Só que cada cavalo, cada cor tem um significado importante na profecia. Então, dá para entender, pastor Luiz vai explicar tudo certinho para a gente hoje. Hoje. Hoje? Bíblia na mão, manual também, e nós vamos hoje.
Tá certo, pastor. Vamos orar por esse momento para que Deus nos abençoe, abra o nosso entendimento para que a palavra dele possa entrar na nossa cabeça, no nosso coração. Vamos? Ok, Darcy, vamos então orar nesse momento. Querido Pai Celestial, pedimos a tua bênção para esse tema, para essa classe bíblica. Pedimos que o Senhor nos ilumine e abençoe cada aluno, cada família, cada pessoa que está conectada, não somente pela TV, também pelo rádio e pela internet. Que esse tema possa nos aproximar mais de Jesus e possa também tirar nossas dúvidas e nos preparar ainda mais para o grande dia da sua volta em glória e majestade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mais um dia da mensagem de salvação para a sua vida. Aproveite esse momento. Pastor, Deus o abençoe. Obrigado, Darcy. Deus abençoe você também. Amém. Muito bem, meu amigo e minha amiga, já estamos preparados para começar o tema de hoje. Os 7 selos de Apocalipse. Hoje, você sabe que a gente sempre usa o manual, mas eu tenho um manual aqui dentro da minha Bíblia, só que hoje eu vou usar esse manual aqui, justamente nas últimas páginas. Eu até vou dizer para você qual vai ser a página. É a página 108, onde aparece este gráfico que você tem também, tá bom? Espero que você tenha. Página 108. Eu vou deixar até o meu manual aqui aberto, perto da Bíblia. E caso você não tenha o manual, caso você não tenha acesso a esse material, você pode nos pedir. Aparece na sua tela aí as opções para você conseguir esse manual, para você então participar conosco, tá bom? Dá tempo chamar um amigo, uma amiga por telefone, por mensagem, por rede social e dizer assim, começou a classe bíblica, Apocalipse, Revelações de Esperança. Chama mais alguém e vamos hoje estudar sobre os 7 selos. Esse assunto é tão profundo que nós poderíamos ficar o dia inteiro, a noite inteira, estudando esse assunto e não esgotaríamos, porque ele é cheio de detalhes. Claro que aqui o nosso objetivo é mostrar para você o ponto principal, o cerne, o miolo do tema, para que você possa compreender a essência, aquilo que realmente importa para a sua preparação para a volta de Jesus. Tudo é muito importante, mas nós vamos pegar somente aquela parte central para que você possa entender. Bom, esse assunto está bem claro no livro do Apocalipse. Vamos abrir então a nossa Bíblia em Apocalipse e você vai relembrar comigo Apocalipse 5, versículo número 1, que a gente já leu aqui em classes passadas. Diz assim, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com os 7 selos. Verso 2, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Lembra dessa leitura? Pois é, aí aparece o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que é Jesus, e que aparece para abrir o livro e desatar os selos. E que selo é esse, ou quais selos são esses? Aí nós entramos então aqui em Apocalipse capítulo 6, e você vê o título na Bíblia que eu estou usando, assim, o Cordeiro abre os selos, e aí vem o primeiro selo. O primeiro selo está no verso 1, e no verso 2. O segundo selo está no verso 3 e no verso 4. O terceiro selo no verso 5 e 6. O quarto selo, versos 7 e 8. O quinto selo, versos 9, 10 e 11. E o sexto selo vai então do verso 12 até o verso 17. Depois tem o capítulo 7 do Apocalipse, que é uma mensagem que nós vamos considerar em outra classe. E aí vamos para o capítulo 8 de Apocalipse, onde você encontra o sétimo selo. O sétimo selo, exatamente. O sétimo selo, onde anuncia a última mensagem desta sequência dos 7 selos. Que interessante. Nós não vamos poder ler o capítulo inteiro, mas eu vou citando para você algumas coisas. Então vamos para Apocalipse 6, versos 1 e 2, que diz assim. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão, vem. Então eu vi um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Interessante isso, né? Veja, no primeiro selo aparece um cavalo branco. No segundo selo, versos 3 e 4, aparece um cavalo vermelho. No terceiro selo, versos 5 e 6, aparece um cavalo preto. No quarto selo, versos 7 e verso 8, aparece um cavalo amarelo. Então, nos 4 primeiros selos aparecem 4 cavalos. Então vamos lá, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. O que tudo isso quer dizer? Bom, os 7 selos, eles são muito parecidos
com as 7 igrejas. Nós já estudamos aqui sobre as 7 igrejas. Você lembra? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É basicamente ali a mesma linha de pensamento, com alguns elementos novos, com algumas informações novas, com alguns eventos novos, para que a gente possa, então, entender mais profundamente esse assunto. E você fala, e por que repete, então, as 7 igrejas, repete nos 7 selos e agrega alguma informação mais? É mais ou menos o que acontece com Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8. Daniel 2, 7 e 8 falam basicamente a mesma coisa, só que o capítulo 7 acrescenta coisas ao 2, o capítulo 8 acrescenta coisas ao 7 e ao 2. Isso se chama paralelismo profético, certo? Em Apocalipse acontece a mesma coisa. Você tem Apocalipse 12, Apocalipse 13, Apocalipse 17, basicamente falando a mesma coisa, com elementos novos de um capítulo para o outro. Nesse caso, você tem as 7 igrejas, os 7 selos, você tem as 7 trombetas e as 7 pragas. Existem algumas coisas que são semelhantes e outras que são totalmente diferentes e elementos novos que agregam novos entendimentos, novos acontecimentos a cada capítulo e a cada visão. Bom, nesse caso aqui então, você sabe que quando o Cordeiro pegou o livro fechado e abriu e começou a desatar os selos, ele abre o primeiro selo e ele vê então esse cavalo branco. Esse cavalo branco e o seu cavaleiro são símbolos da primeira fase da igreja cristã. A igreja cristã começou no ano 31 e foi até o ano 100 na sua primeira fase, chamada lá nas 7 igrejas, chamada de Éfeso. Aqui é o primeiro selo. O primeiro selo vai do ano 31 até o ano 100, o cavalo branco representando a pureza. O branco, a pureza. Uma igreja pura, uma igreja honesta, uma igreja fiel, uma igreja que obedece, uma igreja que ora, que busca o Espírito Santo, uma igreja que recebeu o poder no Pentecostes, que pregava, que repreendia, que curava, que fazia coisas extraordinárias. Então, o primeiro selo se refere à primeira fase do cristianismo e o cavalo branco, a pureza doutrinária, a pureza cristã, a pureza na obediência, a pureza do ponto de vista espiritual. Quando o Cordeiro abre o segundo selo, aparece então um cavalo vermelho. O texto fala assim, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo, nesse caso vermelho. E tal. E aí vai, então, apresentando alguns detalhes na sequência. O cavalo vermelho, aqui no segundo selo, representa a segunda fase da igreja cristã, que é muito parecido com a igreja de Esmirna. Nesse caso, o segundo selo compreende o período do ano 100 ao ano 313, 323, por ali. E tem a ver com uma perseguição. Se você pegar o seu manual e você olhar na página 108, você vai ver o seguinte, o segundo selo, o cavalo vermelho, aí tem a data de 100 a 313 ou 323, e lá embaixo fala assim, era das perseguições. E um pouquinho mais embaixo fala que vermelho representa perigo e representa apostasia. Portanto, o cavalo vermelho mostra exatamente que o diabo consegue perseguir a igreja e começa a manchar aquela pureza do cavalo branco na primeira fase. Entendeu? Aí o cavalo vermelho já representa esse momento em que começa uma perseguição, uma pressão para que aquela pureza seja manchada e contaminada. É triste, mas isso aconteceu. Em seguida vem o terceiro selo com o cavalo amarelo. Interessante, perdão, o terceiro selo é cavalo preto, o quarto é amarelo. Então, o cavalo preto no terceiro selo envolve ou compreende aproximadamente os anos 313 a 538, aproximadamente por aí, que é o período da escuridão espiritual, da apostasia total, que está relacionado a Esmirna, lá das 7 igrejas, e que tem que ver com a supremacia papal, com o período das indulgências e o período da Inquisição, a Idade Média. Esse período do terceiro selo, cavalo preto, tem essa referência de um momento de perseguição. E preto aqui é uma referência à escuridão espiritual, às trevas espirituais que eles passaram no período de 313 a 538 aproximadamente. Aqui, esse período, ele continua depois, mas já mostra aqui uma situação de apostasia. Você está entendendo? O cavalo branco mostra uma igreja pura, o cavalo vermelho mostra uma perseguição, o cavalo preto já mostra uma mancha e uma apostasia. Voltando para o manual, você pega aqui, por exemplo, o terceiro selo do cavalo preto e você percebe que aqui fala sobre trevas espirituais. E mostra exatamente que
a igreja começa agora a passar por um momento triste, em que os princípios bíblicos passam a ser negociados e eles começam a misturar a verdade com a mentira, o paganismo com o cristianismo. Isso é muito grave, isso é muito sério. E foi isso que aconteceu na terceira fase do cristianismo, representada aqui por um cavalo preto no abrir do terceiro selo. Que coisa, hein? E esse problema continuou depois, porque você vai na Bíblia aqui, agora sim, vamos para o quarto selo, e o quarto selo está em Apocalipse 6, versos 7 e 8, que aparece então o cavalo amarelo, que eu havia mencionado naquela hora, agora eu reafirmo. O cavalo amarelo, e diz que o seu cavaleiro chamava Morte. Morte. Então, esse cavalo amarelo tem um significado bastante estranho, mas também extremamente importante para você compreender o quadro todo dos 7 selos. Bom, olhando aqui para o nosso manual, você vai para o quarto selo e o cavalo amarelo, que é uma época de intolerância religiosa. Ou seja, aquilo que começou na fase do cavalo preto se intensifica agora no cavalo amarelo. Ou seja, o período aqui que nós temos é o período que vai do ano 538 aproximadamente a 1517. Esse período foi o período da apostasia total, da escuridão espiritual, das trevas morais e trevas espirituais. Nessa fase, o sistema papal, a apostasia total, foi implementada por uma supremacia papal. Foi aqui que as Bíblias eram queimadas, os cristãos eram perseguidos e a verdade jogada por terra e pisada. Como diz Daniel 8,12, Daniel 7,25. Entendeu? E é aqui também que aparece aquele texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, que fala do homem da iniquidade, do filho da perdição, que se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Pois é aqui, nesse cavalo amarelo, que representa morte, que representa uma intolerância religiosa. A perseguição foi tão terrível que nós temos livros de história que falam sobre isso, temos filmes que falam sobre isso, tem documentários que falam sobre isso. Se você estudar na escola secular, numa escola comum, você vai perceber que a própria escola trabalha esse assunto com seus alunos. É o que diz, então, o quarto selo aqui do Apocalipse capítulo 6. Você entendeu por que João ele chorava quando viu o livro selado e viu o livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos e ninguém conseguia decifrar, nem abrir, nem explicar? Porque o assunto é um assunto profundo e delicado. Esse assunto fala da pureza da igreja, depois da perseguição da igreja, depois da contaminação da igreja e depois de uma apostasia total. Não esqueça que diante dessa situação toda de perseguição, de escuridão, de apostasia, de intolerância, não esqueça que Deus sempre teve um povo fiel. Ou seja, dentro da igreja sempre tem o trigo e o joio, os fiéis e os infiéis, os tolerantes e os intolerantes. Sempre vai ter. Então, na igreja cristã, quando começou essa mistura do certo com o errado, do paganismo com o cristianismo e também da política com a religião, então a igreja entrou em apostasia, mas aquele núcleo base, aquele povo de Deus fiel, se manteve firme. Fugiu para o deserto, porque a perseguição era muito forte, então fugiu para o deserto. Mas é importante você saber que Deus manteve o seu povo fiel e as verdades intactas. As verdades foram contaminadas e pisadas por um grande grupo, mas não por todos, porque sempre teve gente fiel aos princípios da palavra de Deus, sempre. Como hoje também tem a igreja de Deus fiel, honesta, obediente, consagrada e que realmente segue os princípios da palavra de Deus. Amém? Isso é importante. Atenção você que é pastor evangélico, atenção você que é líder, presbítero, você que é uma missionária, um missionário, presta atenção agora que nós vamos entrar agora no quinto selo. O quinto selo está aqui no capítulo 6 de Apocalipse, versos 9, 10 e 11. E nesse caso, João fala assim que quando abriu o quinto selo, aí a coisa muda um pouco de figura. E eu vou para o manual outra vez para te ajudar e para te acompanhar também nesse manual. Olha só. O quinto selo representa a reforma, que vai de 1517 até 1755. Foi quando Martinho Lutero foi levantado por Deus e começou uma reforma, aquela reforma protestante do século XVI, quando ele então faz as 95 teses da justificação pela fé. Esse é então o quinto selo. O quinto selo mostra
que Deus levanta reformadores, entre eles Martinho Lutero, que foi uma figura muito importante. E aí começa esse grande movimento da reforma. Perseguição por um lado, Bíblias sendo queimadas, pessoas sendo torturadas, mas a verdade permanece, Deus tem um povo, Deus tem uma igreja e Deus levanta reformadores. Terminando, portanto, tudo isso no ano de 1755 aproximadamente, quando o sexto selo é aberto. O sexto selo, então, é aberto a partir daí. E aqui na Bíblia Sagrada você tem o sexto selo, a partir do capítulo 6, dos versos 12 até o 17, você tem o sexto selo, que mostra para nós esse período, aqui, que mostra para nós esse período de 1755 em diante. E esse detalhe aqui é muito importante, sabe por quê? Porque aqui entra um acontecimento histórico que está registrado nos anais, nos documentos, nos livros. Sabe qual é? É o grande terremoto de Lisboa, de 1755. Esse grande terremoto, ele faz parte dos acontecimentos relacionados à abertura do sexto selo. São os últimos sinais, são os últimos dias. Acontece o terremoto, o sol escurece, a lua aparece vermelha como sangue, como nós sabemos que está na história. 1º de novembro de 1755, o terremoto de Lisboa. O sol escureceu e a lua como sangue, 19 de maio de 1780. E a queda das estrelas ocorreu no dia 13 de novembro de 1833. Esses eventos marcaram a abertura do sexto selo. Mas chegamos ao ponto tão esperado, a abertura do sétimo selo. A abertura do sétimo selo anuncia o final da graça. A abertura do sétimo selo anuncia que Jesus se levanta no santuário celestial, sai do santuário e fecha a porta da graça. Veja só o que eu vou ler para você aqui em Apocalipse 8, verso 1. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. O sétimo selo fecha a porta da graça, Jesus sai do santuário e aí começa os últimos preparativos para a volta de Cristo. O sétimo selo está relacionado com os últimos instantes antes da volta de Cristo e com a própria volta de Cristo. Por isso que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Isso é incrível, não é? Sim, meu amigo, nós cremos que os 6 primeiros selos já foram abertos e que o sétimo selo está sendo aberto. Em breve, Jesus vai sair do santuário e vai dizer está feito. E em seguida vai voltar para nos buscar. No dia da sua volta, os anjos virão com ele. E como diz a Bíblia, haverá silêncio no céu. Porque Jesus e os anjos vão sair de lá para virem aqui para nos buscar. Entendeu? Assim como João chorava e gritava porque ninguém abria o livro, nem desatava os selos, mas aí Jesus apareceu e resolveu o problema, nós estamos chorando, gemendo e gritando há muitos anos. Mas Jesus está abrindo o sétimo selo. O sétimo selo tem a ver com a volta dele, repito. Para quê? Para enxugar nossas lágrimas. Para nos transformar, para nos tirar desse mundo mau, desse mundo de sofrimento, para nos levar daqui para o reino dos céus. O sétimo selo é a nossa grande esperança. O sétimo selo é a nossa maior esperança. Ele está relacionado com a volta de Cristo. Prepare-se, porque Jesus está terminando a sua intercessão no céu. Jesus está terminando a sua obra no céu e logo, logo ele vai voltar. Eu creio nisso. Estou me preparando para isso. E você? Também? Eu espero que sim. Lembre-se, 6 selos já foram abertos. E o sétimo selo está sendo aberto. Vem cá. Vem cá. Senta comigo aqui um pouquinho na minha cadeirinha. Vamos conversar um pouco. Pode chegar mais perto. Por favor, vem aqui bem mais perto. Deixa eu falar para você uma coisa muito, muito importante. O objetivo dos 7 selos é mostrar os eventos através da história e mostrar em que época da história estamos vivendo.
E nós estamos vivendo bem pertinho da volta de Jesus. Eu pergunto, você crê nisso? Você quer se preparar para a volta de Cristo? Enquanto Jesus abre o 7º selo lá em cima, que tal você abrir o coração aqui na terra? Ele abre lá e você abre aqui. Ele abre o 7º selo lá e você abre o coração aqui e você toma uma decisão aqui. Entrega a sua vida nas mãos dele e comece hoje uma vida nova ao lado dele. Amém? Eu vou fazer uma oração por você. E logo depois da oração, logo depois da nossa classe bíblica, permaneça aqui, que nós vamos ter uma equipe batendo um papo com você ao vivo pela internet, para tirar dúvidas, para ampliar esse entendimento, para ajudar você a entender melhor esse assunto. Combinado? Vamos agora orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelos 7 selos. Nós sabemos que os selos já foram quase todos abertos e que o Senhor está abrindo o 7º selo e que logo, logo o Senhor vai voltar. E quando o Senhor voltar, ajuda para que eu e os meus amigos da classe bíblica estejamos preparados para ir com o Senhor para o reino dos céus. Em nome de Jesus, amém.